O corredor dos fundos do quartel esvaziava às 22 horas. Angélica sabia disso desde o primeiro mês no cargo. Aprendeu o ritmo do quartel com a atenção de quem precisa conhecer um espaço para funcionar nele. Qual setor fechava primeiro? Qual turno tinha mais movimento? Em qual horário os corredores ficavam com aquele silêncio específico de lugar que ainda está acordado, mas não está mais cheio? Informações práticas, neutras, que tinham se tornado outra coisa, completamente a partir do momento em que Danilo Ferreira tinha aparecido no corredor dos fundos pela primeira vez num sábado de novembro, às 22h15. Isso tinha sido 6 meses atrás. Naquela quinta-feira, Angélica saiu da sala de atendimento às 21h50. Passou pela recepção principal, disse boa noite para o sargento de plantão, pegou a bolsa no armário do vestiário e foi para o corredor dos fundos com os passos que ela mesma não nomeava como o que eram. Passos de quem está indo para algum lugar que importa, com a velocidade exata de quem não quer parecer que está com pressa, mas está. Danilo já estava lá. Se essa história chegou onde devia chegar pra você, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade está assistindo. E conta pra gente, você já amou alguém em silêncio por tempo demais? A gente lê cada comentário de verdade. 36 anos, comandante do quartel central A2. O tipo de presença que reorganizava o espaço sem precisar fazer nada, além de existir nele. Estava encostado na parede com o uniforme ainda completo. Ele raramente saía do uniforme antes de ir embora. Ela aprendeu isso também, com os olhos nela, desde que ela dobrou a esquina do corredor. Ela não tinha diminuído o passo. A mão dele foi para o rosto dela antes de qualquer palavra. O polegar no contorno do maxilar, a palma no calor do rosto, os olhos nela com aquela qualidade que não existia em nenhum outro lugar do quartel. Só aqui, nesse corredor, nesse horário, onde não tinha câmera e não tinha colega, e não tinha a versão de Danilo Ferreira que o mundo do quartel conhecia. Angélica. A voz mais baixa que tudo que ele usava durante o dia. Oi. A voz dela, mais baixa ainda. Tinha uma gramática própria daquele corredor. Palavras poucas, gestos que diziam o que as palavras não precisavam dizer. Danilo se inclinou. Ela ergueu o rosto. O beijo no corredor dos fundos era sempre assim, sem urgência de lugar que podia ser interrompido, sem o cálculo de quem podia passar. Era o único lugar do quartel onde Danilo Ferreira parava de calcular. A mão dela foi para o peito dele. Os dedos fecharam no tecido do uniforme, não puxando, ancorando, o gesto de quem precisa de um ponto fixo. Quando se afastaram, ela ficou com os olhos fechados por um segundo. Eu te amo. A voz dele baixa, encostado na parede com ela a um palmo de distância. Angélica ficou com aquilo. Não respondeu de imediato. Ficou com a frase o tempo de uma respiração longa, os olhos ainda fechados. Depois abriu. Ficou olhando para ele com aquela expressão que ele aprendeu a reconhecer, mas que nunca tinha conseguido ler completamente. Não a expressão de quem recebe algo bom, a expressão de quem recebe algo que dói de um jeito que ela não estava explicando. Eu sei. A voz dela mais baixa. Danilo ficou com aquela resposta. Era a 5ª vez. Não eu também. Só eu sei, como se a informação fosse real, mas não coubesse dentro de algo que ela estava disposta a construir em cima disso. Tinha tentado perguntar uma vez. Ela mudou de assunto. Deixou para depois. A rotina do quartel tinha 2 modos, e Angélica Flores existia nos 2 com a precisão de quem aprendeu a separar. Durante o dia, ela era a atendente do setor administrativo, a que atendia o telefone com a voz profissional de sempre, que organizava os documentos com a eficiência que os sargentos elogiavam, que tomava café na copa com as outras funcionárias e conversava sobre fins de semana e sobre as obras na avenida, e sobre o novo sistema de registro que estava dando trabalho para todo mundo aprender. Angélica de dia era presente, competente, simpática
e completamente neutra em relação ao comandante, com o tipo de neutralidade que exigia esforço e que ela aprendeu a manter sem deixar aparecer o esforço. Danilo, de dia, era o comandante. Passava pela recepção com o passo de quem tem agenda, respondia ao cumprimento dela com o mesmo tom que usava para responder ao sargento. Eventualmente pedia algo relacionado à documentação com a objetividade de linguagem de relatório. Uma vez, uma colega de Angélica fez um comentário sobre o quanto o comandante era bonito. Angélica tinha concordado com a naturalidade de quem está concordando sobre algo que não tem nada a ver com ela. Foi a atuação mais difícil dos últimos 6 meses. À noite, depois que o quartel esvaziava, a gramática mudava. Tinha um sistema que nenhum dos dois tinha declarado. Ela saía da sala de atendimento, passava pela recepção, ia para o corredor dos fundos. Ele aparecia entre 10 e 15 minutos depois, sempre pelo caminho que não passava pelas câmeras principais. Ficavam até meia-noite, raramente mais. Saíam separados. Ela pelo estacionamento lateral, ele pela saída de comando. Tinha noites em que a conversa era longa, sobre o trabalho dele, sobre uma ocorrência que tinha pesado, sobre o que ele estava pensando. Ele falava e ela ouvia com a atenção total, que foi a primeira coisa que ele notou nela, antes do sorriso, antes de qualquer outra coisa. A atenção de alguém que está realmente presente no que o outro diz. Tinha noites em que as palavras eram poucas, e o que existia era outro tipo de linguagem. A proximidade, o calor, os momentos que ficavam nos limites certos sem cruzar para o que não podia existir dentro do quartel. Tinha noites em que ele dizia que a amava e ela respondia, eu sei. E nenhum dos dois falava sobre o que esse eu sei significava. Naquela quinta-feira, depois do beijo e do eu sei, ficaram no corredor até às 11h43. Antes de sair, ele ficou de frente para ela por um momento. No sábado tem confraternização da corporação. A voz mais baixa, com o cuidado de quem está colocando algo que não é neutro. Você vai comparecer. Angélica ficou com a pergunta. A confraternização da corporação era o evento onde toda a hierarquia do quartel estaria presente. Comandantes, sargentos, funcionários, cônjuges. Era o tipo de evento onde Danilo Ferreira circulava como a figura que era e onde Angélica Flores circulava como funcionária administrativa. Vou. A voz neutra. É obrigatório para o setor. Não era o que ele tinha perguntado. Eles dois sabiam que não era o que ele tinha perguntado. A pergunta real, se ela ia estar lá para ele, se aquele sábado seria diferente de todos os outros sábados, onde os dois existiam no mesmo espaço como estranhos, ficou suspensa entre eles, sem resposta. Danilo ficou com ela por um segundo. Tá bom. A voz dele, mais baixa, foi embora pela saída de comando. Angélica ficou no corredor dos fundos por um tempo, depois que os passos dele sumiram. Ficou com a mão aberta sobre o próprio peito. Não gesto de dor, gesto de checagem, o reflexo de quem desenvolveu o hábito de verificar o ritmo do próprio coração depois de qualquer esforço físico ou emocional maior. O ritmo estava irregular. Esteve irregular com mais frequência nas últimas semanas. Marcou consulta para a semana seguinte com a cardiologista que tinha indicado no plano de saúde da corporação. Marcou sem contar para ninguém. Não para as colegas, não para a irmã, não para o homem que disse que a amava no corredor dos fundos 10 minutos atrás. Guardou a bolsa no ombro e saído pelo estacionamento lateral. No carro, ficou parada por um momento com as chaves na mão e a cidade do lado de fora, e o ritmo irregular ainda presente como informação que ela ainda não estava pronta para nomear de frente. Pesquisas sobre relacionamentos mantidos em sigilo mostram que o custo psicológico mais invisível não é o da separação pública, é o da solidão privada. A pessoa que vive um relacionamento escondido frequentemente desenvolve o hábito de resolver problemas sozinha,
porque contar com o parceiro implicaria em revelar a existência do vínculo. Com o tempo, essa autonomia forçada se torna padrão. A pessoa para de considerar o parceiro como recurso para momentos difíceis, mesmo quando o parceiro seria exatamente o recurso certo. É o paradoxo do amor escondido. Quanto mais real o sentimento, mais isolada fica a pessoa que o vive sem poder declará-lo. A confraternização da corporação acontecia todo ano no salão do Clube dos Bombeiros, um espaço que Angélica conhecia de 2 anos de evento obrigatório, com as mesas dispostas em U, a mesa de honra para o comando na cabeceira, o buffet ao fundo e a área de dança que ninguém usava até a 3ª hora. Chegou às 19h30, conforme o protocolo do setor administrativo. Vestido verde escuro, o cabelo solto pela primeira vez em semanas. Fez isso sem nomear por quê. O tipo de escolha que o corpo faz antes que a cabeça autorize. Ficou na frente do espelho por um tempo maior do que o normal antes de sair de casa. Chegou na conclusão de que estava bem, que ia ser uma noite como as outras, que já passou por 2 anos de confraternização sem que nada fosse diferente. Chegou na conclusão errada. Danilo estava na mesa de honra quando ela entrou. Uniforme de gala, a postura de comandante que ele levava para todo lugar que tinha esse tipo de peso. Conversando com o coronel da região, com a naturalidade de quem aprendeu a circular nesse ambiente sem custo aparente. Olhou para a entrada quando o movimento de chegada de novos convidados aconteceu. Passou o olhar pelo grupo, chegou nela. Tinha continuado a conversa com o coronel. Angélica foi para a mesa do setor administrativo. A noite tinha se passado com a estrutura de toda a confraternização. Discurso do comando, jantar, o movimento gradual de pessoas trocando de mesa para conversar. Angélica tinha conversado com as colegas, tinha comido, respondeu às perguntas do sargento Marcos sobre o novo sistema de registro, riu de algo que a Patrícia disse sobre as férias dela. Fez tudo com a presença de quem estava presente. Danilo circulou pelo salão ao longo da noite com a desenvoltura de quem conhecia cada pessoa pelo nome e cargo. Parou em 3 mesas, cumprimentou 2 coronéis, fez a ronda de comandante que os eventos exigiam. Chegou na mesa do setor administrativo às 21 horas. A mesa de Angélica, a mesa onde ela estava sentada com as colegas e o sargento Marcos. Boa noite. A voz de comandante, o tom que usava para o grupo inteiro. Tinha cumprimentado a Patrícia, o sargento Marcos, a Helena do financeiro. Chegou em Angélica. Servidora Flores. Boa noite. Boa noite, comandante. A voz dela, no tom de sempre. Passou para a próxima mesa. Angélica ficou com o copo de água na mão por um segundo, depois que ele foi embora. Colocou o copo na mesa com cuidado. Tinha continuado a conversa com a Patrícia, que estava falando sobre os filhos. Às 21h40, pediu licença com a desculpa do banheiro. Saiu pelo corredor lateral, passou pela área externa do clube, ficou de pé perto de uma das colunas do jardim, com o ar da noite no rosto e o barulho distante do salão chegando abafado pelo vidro. O coração disparou 3 vezes em ritmo irregular durante o jantar. Tinha sentido, tinha contado. Decidiu que não era o momento de pensar nisso. Pensou agora. A consulta com a cardiologista foi na quarta-feira anterior. O ecocardiograma tinha mostrado o que a médica chamou de comprometimento funcional significativo, uma válvula com funcionamento abaixo do limiar seguro, o tipo de condição que, em repouso, era gerenciável e que, sob estresse físico ou emocional, produzia os episódios de arritmia que Angélica notou nos últimos 2 meses, sem nomear como o que eram. A médica disse: cirurgia, não imediata, mas necessária. Em até 60 dias. Saiu do consultório, foi para o carro, ficou sentada por 20 minutos olhando para o para-brisa. Pensou em Danilo. Pensou em ligar para ele. Em ir ao corredor dos fundos naquela noite e dizer o que tinha descoberto.
em ouvir a voz dele dizendo que ia ficar, que ia estar lá, que o que tinha entre eles era grande o suficiente para sustentar isso. Ficou com o telefone na mão. Tinha pensado em servidora Flores, dito com o mesmo tom usado para cumprimentar o sargento Marcos. Guardou o telefone. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo, porque o que essa mulher está decidindo sozinha vai partir o coração de muita gente. De volta ao jardim do clube, Angélica ficou encostada na coluna por mais alguns minutos. O barulho do salão continuava. Alguém colocou música. O sinal de que a noite chegou na fase mais informal, que as mesas estavam se misturando, que o protocolo tinha aliviado o suficiente para que as pessoas fossem quem eram, em vez de quem precisavam ser no trabalho. A porta do jardim abriu. Danilo saiu pelo corredor lateral com a expressão de quem estava procurando alguma coisa, ou alguém, e parou quando a viu encostada na coluna no escuro do jardim. Olhou para o jardim. Tinha verificado que não tinha mais ninguém. Foi até ela. Você saiu cedo. A voz mais baixa, o outro modo, o do corredor dos fundos. Precisava de ar. A voz dela, neutra. Danilo ficou de frente para ela com a farda de gala e o jardim ao redor, e o salão a 20 metros com toda a corporação dentro. Angélica. A voz com aquela qualidade que só existia quando não tinha plateia. O que está acontecendo? Ela ficou olhando para ele. Tinha, naquele jardim, a versão dele que ela aprendeu a amar. Não o comandante da mesa de honra que disse servidora Flores, com voz de protocolo. Mas esse, o que aparecia no corredor dos fundos e no jardim escuro, e que olhava para ela com os olhos que não tinham a camada de função. Era exatamente essa versão que tornava a decisão mais difícil. Nada. A voz firme. Estou bem. Você não está bem. Danilo, os olhos nele, com a qualidade de quem colocou uma decisão no lugar e está mantendo. Você precisa voltar para dentro. O coronel vai notar. Ele ficou com ela por um segundo. O olhar de quem estava lendo algo que não estava sendo dito e que não estava conseguindo ler completamente. Depois da confraternização, a voz mais baixa. O corredor dos fundos. Não hoje. A voz dela. Primeira vez que disse não ao corredor dos fundos em 6 meses. Danilo ficou parado. Angélica. Vai lá. A voz mais firme, mais gentil do que firme, a combinação que ela aprendeu a usar quando precisava que ele fosse, sem que parecesse que estava sendo mandado embora. Sério. Vai. Ele ficou por mais 2 segundos, depois voltou para dentro. Ela ficou no jardim até ter certeza que o caminho estava livre. Depois, pegou a bolsa na mesa com um sorriso para a Patrícia. Cansaço. Preciso ir. Boa noite para todo mundo. E saiu pela entrada principal. No carro, ficou com as mãos no volante por um tempo. Tomou a decisão que esteve tomando desde a quarta-feira, quando saiu do consultório com o diagnóstico e o telefone na mão e guardou o telefone. Tomou com a clareza fria de quem chegou num ponto sem retorno e que ainda tem dignidade suficiente para escolher como vai embora. Ela não ia ser a mulher que usava doença para ser assumida. Se ele não teve coragem em 6 meses de saúde, não ia ter coragem agora. E ela não queria ser assumida por pena. Na segunda-feira seguinte, entregou a carta de afastamento temporário ao RH. Licença médica, 60 dias, documentação da cardiologista anexada. Saiu do quartel às 10 da manhã com a bolsa no ombro e sem olhar para a sala do comandante no 2º andar. Foi para casa. Começou a preparar o que precisava ser preparado sozinha. Pesquisas sobre a decisão de ocultar problemas de saúde em relacionamentos assimétricos, onde uma pessoa percebe que tem menos poder na dinâmica do casal, mostram que essa ocultação raramente é sobre proteger o outro. É sobre proteger a si mesma. A pessoa que esconde o diagnóstico está frequentemente antecipando a possibilidade de ser amada por pena em vez de por escolha, e decide que prefere a ausência à presença motivada pelo peso da culpa.
É uma forma de autopreservação que cobra um preço altíssimo, de solidão e, frequentemente, de tempo que não podia ser desperdiçado. A cadeira de Angélica ficou vazia na segunda-feira. Danilo percebeu às 8h42, não porque ficasse monitorando a recepção, mas porque desenvolveu ao longo de 6 meses o reflexo involuntário de saber onde ela estava no quartel a qualquer momento, o tipo de percepção que o corpo constrói sem consultar a cabeça. Às 8h42, o espaço onde ela devia estar estava vazio, e o sistema de atenção que construiu sem querer tinha disparado antes que ele tivesse processado o motivo. Perguntou ao sargento de plantão com o tom de rotina administrativa. Licença médica, comandante. Entrou pelo RH esta manhã. 60 dias. Ficou com aquilo. 60 dias. Licença médica. O RH processou na segunda-feira de manhã. O que significava que o documento foi preparado antes, que a decisão foi tomada antes da segunda-feira, que ela saiu da confraternização no sábado à noite, já sabendo o que ia fazer na segunda-feira de manhã. Foi para a sala, fechou a porta, pegou o celular e ligado para o número dela. Não o número do sistema do quartel, o número que ela deu numa tarde de terça-feira, 3 meses atrás, passado num papel pequeno dobrado que ela deixou sobre a mesa dele embaixo de um processo para assinar, e que ele guardou sem comentar, porque era o tipo de coisa que não se comentava dentro do quartel. Tinha chamado 4 vezes. Caixa de mensagens. Mandou mensagem. Preciso saber se você está bem. Me liga. Esperou. Às 16 horas, sem resposta, foi ao endereço que constava no cadastro do RH. O apartamento de Angélica ficava num edifício de 3 andares, no bairro de Santa Teresa. O tipo de prédio antigo com escada de ferro e janelas altas que a cidade do Rio ainda guardava em alguns morros. Subiu até o 2º andar, bateu na porta do apartamento 204. Silêncio. Bateu de novo. Angélica. A voz baixa no volume de corredor de prédio. Sou eu. Eu sei que você está aí. Não sabia. Estava chutando com a convicção de quem aprendeu a ler a ausência de alguém tão bem quanto a presença. A porta não abriu. Ficou no corredor por um tempo. Depois desceu. No carro, ficou parado na frente do prédio por 20 minutos, olhando para as janelas do 2º andar. Uma delas tinha se movido. A cortina, levemente, o movimento de alguém que estava verificando de dentro sem abrir. Ficou olhando para a cortina imóvel. Foi embora. Na terça-feira tentou ligar de madrugada. Acordo interno que nunca foi declarado, mas que existia, que aquele número era para aquele tipo de hora. Tinha chamado. Caixa de mensagens. Na quarta-feira, foi falar com a Patrícia. A Patrícia ficou com ele por um segundo quando ele tinha perguntado sobre Angélica, o olhar de alguém que sabia mais do que estava decidindo revelar e que estava calculando o quanto revelar. Ela mencionou uma consulta, a voz da Patrícia cuidadosa. Cardiologista, umas 3 semanas atrás. Uma pausa. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim. Danilo ficou com aquilo. Cardiologista. O ritmo irregular que ela tinha mencionado uma vez, de passagem, numa noite no corredor dos fundos, às vezes o coração acelera do nada, provavelmente estresse, ficou arquivado como informação menor. O tipo que ele tinha registrado e não tinha aprofundado, porque ela mudou de assunto com a fluidez de sempre. Saiu da conversa com a Patrícia com a certeza de que tinha entendido tarde algo que estava na frente dele há tempo suficiente para ter entendido antes. Na quinta-feira voltou ao apartamento de Santa Teresa. Tinha batido. Silêncio. Bateu de novo. Angélica. A voz mais baixa que da primeira vez, com uma qualidade diferente. Não mais a objetividade de alguém verificando uma situação. A voz de alguém que estava chegando num ponto onde a objetividade não era mais o modo disponível. Eu sei sobre a consulta. Eu sei que tem algo que você não me contou. E eu sei que você está aí. Silêncio. Eu entendo se você não quer abrir.
A voz encostada na porta, no volume de quem está falando para o espaço entre a madeira e quem estava do outro lado. Mas eu preciso que você saiba que eu estou do lado de fora desta porta e que não vou embora até saber que você está bem. Ficou parado. 1 minuto, 2. A fechadura tinha girado. Angélica abriu a porta com a expressão de alguém que tomou uma decisão e que estava vendo a decisão complicar antes de ter tido tempo de consolidar. Estava de calça e camiseta, o cabelo solto, sem o contexto do quartel ou da confraternização ao redor. Os olhos nele com aquela qualidade de atenção total que foi a primeira coisa que ele notou e que estava presente agora com uma camada diferente por baixo. Cansaço. Não do dia, do tipo que se acumula quando você está carregando algo pesado por tempo demais sozinha. Você não devia ter vindo. A voz firme, mais quieta que firme. Eu sei. A voz dele, os olhos nela fazendo a leitura que aprendeu de cor. A postura, a palidez levemente diferente do normal, o jeito que ela estava segurando o batente da porta, como se precisasse de apoio. Angélica, me conta o que está acontecendo. Não é da sua conta. É. A voz mais baixa, sem recuar. Porque eu me importo com você. E porque você está claramente... Danilo. A voz dela cortou, com o mesmo tom que usou no jardim do clube. Firme, mais gentil que firme. O que você sente não muda o que eu decidi. O que você decidiu. Ela ficou com ele por 1 segundo. Que eu não vou ser o problema de ninguém. A voz com a qualidade de coisa que foi pensada muitas vezes antes de ser dita. Especialmente não de alguém que nunca teve coragem de me apresentar para os próprios colegas. A frase chegou no espaço entre eles, com o peso de 6 meses de confraternizações e cumprimentos de protocolo e servidora flores, dito com voz de relatório. Danilo ficou com ela. Não tinha contestado, não construiu defesa. Ficou de pé na porta do apartamento dela com a frase no ar e o reconhecimento de alguém que está vendo pela primeira vez, com clareza real, o tamanho do que fez. Você tem razão. A voz mais baixa que tudo que disse. Em tudo que você disse, eu errei. Eu sei o quanto errei. Os olhos nela, sem a camada de comandante, sem nenhuma versão profissional de nada. Mas eu preciso saber o que está acontecendo com você. Não como dívida, porque é você. Angélica ficou olhando para ele. Tinha, na porta do apartamento de Santa Teresa, com a cidade do Rio no final da tarde, pelo corredor, e o prédio antigo ao redor, o movimento no rosto dela de quem estava pesando algo com honestidade. Não a raiva, não a decisão consolidada, a coisa mais difícil, a consideração real. A cirurgia é daqui a 22 dias. A voz mais baixa. Válvula cardíaca. Procedimento sério, mas com bom prognóstico, se for feito no tempo certo. Danilo ficou completamente parado. Você está sozinha nisso. Não era acusação. Era a constatação que chegou com o peso de tudo que ela disse antes. Eu escolhi estar. Os olhos nele, diretos. Não precisava ser assim. Mas foi. Ficou olhando para ele por mais 1 segundo. Depois, deu um passo para o lado, abrindo espaço na porta. Não era convite declarado. Era a abertura de 1 centímetro que ele podia usar ou não usar, que ela estava deixando existir sem nomear o que significava. Danilo entrou. Pesquisas sobre a decisão de pedir ajuda em situações de vulnerabilidade mostram que o maior obstáculo raramente é o orgulho, é o histórico. Pessoas que desenvolveram o padrão de resolver problemas sozinhas, especialmente em relacionamentos onde se sentiam em posição de menor poder, precisam de uma sinalização muito específica para considerar pedir ajuda, não a disponibilidade do outro, mas a evidência de que o outro entende o que custou ficar sozinha até aquele momento. Danilo Ferreira não chegou com solução, chegou com reconhecimento. E às vezes, reconhecimento é o único idioma que a porta responde.
Danilo ficou 22 dias. Não no sentido de visita, no sentido de presença. Foi ao apartamento de Santa Teresa na tarde em que Angélica abriu a porta. Ficou até às 23 horas. Foi embora quando ela disse que precisava dormir. Na manhã seguinte, chegou às 8 com pão e café. Ela abriu a porta com a expressão de alguém que não esperava, mas não estava surpresa. Entrou. Fez o café. Não pediu permissão para ficar. Não declarou que ia ficar. Chegou. Fez o que precisava ser feito. Ficou. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Não pela doença, pela geometria nova. 6 meses de corredor dos fundos construíram um modo específico de estar com ela que não existia no apartamento às 8 da manhã com luz natural. Precisou aprender outro modo. Aprendeu. Aprendeu que ela tomava café sem açúcar, mas com muito leite, que acordava antes dele mesmo com restrição de atividade, que quando estava com dor não reclamava, só ficava mais quieta. Quieta diferente de quieta de costume foi o sinal que aprendeu a ler na primeira semana. Aprendeu a respeitar o ritmo sem tentar acelerar. Na segunda semana, tinha surgido a conversa que precisava existir. Angélica estava sentada no sofá com o terceiro livro da pilha, quando disse, sem levantar os olhos da página, "Você está faltando ao trabalho. Estou usando férias acumuladas." A voz dele, da cozinha. "Você tem 18 dias de férias acumuladas. Já usou 12. Você conta." "Eu sempre contei." Ergueu os olhos. "Danilo, você não precisa estar aqui todos os dias." Foi até o sofá. Sentou ao lado dela. "Eu sei que não preciso." Os olhos nela, com aquela ausência de camada que tinha existido no corredor dos fundos e que agora existia aqui, na luz do dia, sem câmera e sem protocolo e sem o cálculo de quem podia estar vendo. "Eu quero. Porque eu estou doente." "Não." A voz direta. "Porque eu deveria ter querido há 6 meses e não tive coragem. E porque agora tenho e não vou desperdiçar mais tempo sem usar." Angélica ficou com aquilo. "Danilo." A voz mais baixa. "Você sabe que cirurgia cardíaca tem risco." "Eu sei. Se der errado, não vai dar errado." A voz firme, com a certeza de alguém que decidiu que determinadas hipóteses não eram opção. "E mesmo que houvesse risco, eu prefiro estar aqui do que do lado de fora." Ela ficou olhando para ele por um tempo. "Você é teimoso." A voz dela, com uma qualidade que não era reclamação. "Eu aprendi com alguém." A voz dele. No 15º dia, Danilo foi ao quartel. Chegou às 8, cumpriu o briefing, assinou os documentos acumulados e chamou o sargento Marcos para a sala. "Sargento." A voz do comandante, o tom que usava quando o assunto tinha peso. "Quero que você saiba de uma situação antes que chegue por terceiros." Marcos ficou com ele. "Angélica Flores e eu temos um relacionamento." A voz direta, sem construção ao redor. "Existe há 6 meses. Eu não tinha declarado porque não tive coragem de fazer do jeito certo. Isso foi um erro meu, não dela." Uma pausa. "Ela está em licença médica por motivo de saúde que não vou detalhar por questão de privacidade. Quando ela voltar, o tratamento vai ser de total profissionalismo. Dela e de todo mundo." Marcos ficou olhando para ele com a expressão de alguém que estava revendo um período inteiro de observação do quartel à luz de uma informação nova. "Entendido, comandante." A voz profissional. Depois, com uma qualidade levemente diferente. "Ela está bem?" "Vai estar." A voz de Danilo. "Obrigado por perguntar." Saiu da sala de Marcos, foi direto ao protocolo de declaração para o RH. O documento que tinha adiado por 6 meses, preenchido em 8 minutos. Voltou para Santa Teresa às 13 horas. Angélica estava na cozinha quando ele entrou. Se levantou para fazer almoço, algo que ele tinha tentado impedir nas primeiras semanas, e parou de tentar impedir quando percebeu que cozinhar era o modo dela de se sentir normal em vez de paciente. "Você foi ao quartel."
A voz dela sem virar. Fui. Fez o quê? Declarei o relacionamento para o Marcos e para o RH. A voz direta. Documento protocolado. Angélica parou com a colher na mão. Virou. Os olhos nele com aquela qualidade de atenção total. Não a varredura de avaliação. A outra, a que existia quando ela estava processando algo que tinha peso real e que não estava esperando. Danilo. A voz mais baixa. 6 meses atrasado. A voz dele nos olhos nela. Eu sei, mas feito. Ela ficou com aquilo. A colher voltou para a panela. Ficou mexendo com as costas para ele, e ele aprendeu a ler esse gesto também. Não frieza. O modo dela quando estava sentindo mais do que queria mostrar de frente. Foi até ela. Ficou de pé atrás dela com a proximidade do apartamento, não do corredor dos fundos, sem escuro, sem cálculo, só os dois na cozinha com o almoço no fogo. A mão dele foi para o ombro dela. Ela colocou a mão sobre a mão dele. Nenhum dos dois disse nada por um momento. Está com sal suficiente? A voz dela mais baixa, ainda de costas. Está perfeito. A voz dele. No 22º dia, às 6 da manhã, Danilo foi com ela ao hospital. Não pela frente. Pela frente era onde os outros esperavam. O protocolo de familiar ou acompanhante que o hospital exigia para a entrada na área pré-cirúrgica. Preencheu o formulário de acompanhante com o nome dele sem que ela pedisse. Ficou com ela até o momento em que a levaram para a preparação, com a mão na mão dela, até a maca dobrar o corredor. A irmã de Angélica, Renata, chegou 20 minutos depois. Tinha encontrado Danilo na sala de espera. Ficou olhando para ele por um segundo. Você é o Danilo. Não era pergunta. Sou. Renata sentou ao lado. Ela falou de você. O que ela falou? Que você era bom quando não tinha ninguém vendo. A voz da irmã, direta como a irmã que era. E que ela decidiu que bom quando não tem ninguém vendo não era suficiente. Danilo ficou com aquilo. Ela estava certa. A voz mais baixa, Renata ficou olhando para ele por mais um segundo. Ela também falou que quando você finalmente entendesse, ia entender de verdade. Uma pausa. Acho que ela estava certa nisso também. A cirurgia durou 4 horas e 18 minutos. Danilo ficou na sala de espera com Renata. Tomaram café, conversaram sobre coisas que não eram a cirurgia. Ficaram em silêncio quando só silêncio cabia. Aprendeu, naquelas 4 horas, mais sobre Angélica do que nos 6 meses anteriores. Quando o cirurgião saiu com expressão de boa notícia, Danilo sentiu alívio do tipo que só existe quando a alternativa era inaceitável. Bem-sucedida. O cirurgião. Recuperação em observação por 48 horas, alta provável em 5 dias. Foi até a sala de recuperação quando liberaram visita. Angélica estava acordada, o tipo de acordada de pós-anestesia, com os olhos pesados e a consciência chegando em camadas. Focou nele quando entrou, com a demora de quem está trazendo o rosto de alguém de um lugar fundo. Você está aqui. A voz rouca, mais baixa que qualquer coisa que disse antes. Estou aqui. A voz dele, sentado na cadeira ao lado da maca, a mão cobrindo a mão dela com o cuidado de não deslocar o acesso venoso, o reflexo de quem aprendeu, nos 22 dias anteriores, onde o acesso estava e que cuidado exigia. A cirurgia, a voz dela processando. Correu bem, confirmou. Você está bem. Ela fechou os olhos por um momento. Você falou com a Renata. Não era pergunta. Falei. 4 horas e 18 minutos de conversa. Os olhos dela abriram levemente. Ela contou coisas. Contou. A voz mais baixa. Aprendi bastante. Coisas boas ou ruins. As duas. A voz com aquela qualidade que esteve no corredor dos fundos e que existia agora na sala de recuperação com luz fluorescente e monitor cardíaco e o hospital ao redor. Principalmente boas. Angélica ficou com aquilo.
A mão dela apertou levemente a mão dele. Não o aperto de força. O aperto de quem está verificando se é real com o que tem disponível. Danilo. A voz mais baixa que qualquer coisa. Eu sei. A voz dele. Descansa. Eu fico. Ela fechou os olhos. Ficou. 5 dias depois, Angélica teve alta. Danilo chegou com o carro às 10. Ajudou com a mala. Foram direto para Santa Teresa. Não para o próprio apartamento. Para o dela, que tinha se tornado nos últimos 22 dias mais familiar do que qualquer outro espaço que conhecia. Nos meses seguintes, Angélica retomou o trabalho depois de 60 dias. A licença inteira, sem encurtar. Voltou a uma recepção que sabia do relacionamento e processou com a naturalidade de quem recebeu a informação direto do comandante e decidiu que era assunto encerrado. No primeiro dia de volta, Danilo passou pela recepção. Parou. Bom dia, Angélica. A voz com a qualidade diferente, não servidora Flores, não o tom de protocolo. O nome dela, o tom que existia quando não tinha necessidade de esconder nada. Bom dia, Danilo. A voz dela, com a linha que era quase sorriso, mas chegava lá. Os colegas ao redor tinham fingido que não estavam prestando atenção, que era a forma educada de dizer que estavam prestando atenção e que aprovavam o que estavam vendo. 4 meses depois da cirurgia, o apartamento mudou. Não foi mudança declarada, não foi conversa formal. Foi o processo natural de 2 pessoas que passaram 22 dias dividindo um espaço e nunca conseguiram voltar ao modo de antes, porque o modo de antes deixou de fazer sentido. A poltrona chegou numa tarde de sábado. As coisas foram distribuídas com a lógica de 2 adultos, chegando num acordo. Tinha desentendimento sobre o ar-condicionado, o carregador do celular, o volume do televisor depois das 22 horas. Era o tipo de desentendimento que não tinha peso de corredor dos fundos. Numa noite de terça-feira, tarde, Angélica ficou encostada no ombro dele no sofá, com o livro aberto no colo, mas sem ler. Você disse que me amava 5 vezes antes de eu acreditar. 5, confirmou ele. Eu sabia desde a segunda. A voz dela com a leveza de confissão cujo tempo de guardar já passou. Mas eu precisava ter certeza de que você também sabia. Danilo ficou com aquilo. E agora? A voz mais baixa. Angélica ergueu o rosto, os olhos nos dele, com a atenção total, com a presença completa que foi a primeira coisa que ele notou e que não deixou de estar presente em nenhum momento dos 6 meses errados e dos meses certos que vieram depois. Agora eu sei. A voz dela, firme e quieta ao mesmo tempo. E você sabe que eu sei. Ele se inclinou. Ela ergueu o rosto. O beijo no sofá do apartamento de Santa Teresa não tinha corredor dos fundos, não tinha câmera a evitar, não tinha protocolo de saída separada esperando do outro lado. Tinha a janela aberta com o rio de noite lá fora e o livro escorregando para o chão sem que nenhum dos dois percebesse, e os dois finalmente no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem nenhuma versão escondida de nada. Se essa história chegou onde devia chegar para você, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente. Você já amou alguém em silêncio por tempo demais? A gente lê cada comentário de verdade. Pesquisas sobre reconstrução de vínculos após períodos de ocultação mostram que o elemento mais determinante para a consolidação não é o gesto dramático. É a consistência do que vem depois. Danilo Ferreira tinha declarado o relacionamento, preencheu o formulário, ficou 22 dias. Mas o que construiu o que os dois tinham naquele sofá não era nenhum desses eventos isolados. Era a soma de todas as manhãs com café sem açúcar e muito leite, de todas as noites em que ele aprendeu a diferença entre quieta e quieta diferente de costume, de todos os momentos em que esteve presente sem exigir que a presença fosse reconhecida. Amor que se prova no dramático é fácil de fingir.
Amor que se prova no cotidiano é o único que dura. Tinha uma regra, uma só. Não era sobre armas, não era sobre perímetro, não era sobre ameaça de nível 3 ou protocolo de extração. Era mais simples e mais difícil que qualquer coisa escrita num manual. Não atravesse a linha. Ele repetiu isso para si mesmo na primeira semana. Na segunda semana, repetiu mais alto. Na terceira, parou de repetir porque havia partes da mansão onde a voz dela chegava antes que ele percebesse que estava ouvindo. E quando ela chegava, aquela regra ficava onde ficava. O problema com proteger alguém 24 horas por dia é que você aprende tudo. Aprende como ela respira quando está com raiva. Aprende o silêncio específico que ela faz quando está com medo, mas não quer mostrar. Aprende o jeito que ela olha para você quando acha que você não está vendo. Ele estava sempre vendo. E ela sabia disso. O que você vai ver não é a história de um homem que esqueceu o dever. É a história de dois adultos que tentaram, com toda a honestidade que tinham, ficar do lado certo de uma linha que foi se movendo tão devagar que nenhum dos dois viu a hora que cruzaram. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que a proximidade forçada prolongada, especialmente em situações de risco percebido, acelera a formação de vínculos emocionais profundos. O cérebro em estado de alerta constante produz os mesmos hormônios que a atração. O corpo não distingue os dois. E quando a pessoa mais próxima é também a mais proibida, o vínculo formado raramente desfaz. Arthur tem 38 anos e 12 de segurança privada de alto risco, 4 no exército, 8 no mercado privado protegendo pessoas cujos nomes aparecem em listas que não são públicas. Não é o tipo que fala sobre o trabalho em jantares, é o tipo que chega num cômodo e em 30 segundos já sabe as 3 saídas, quem está posicionado onde e qual o risco de cada janela. Eficiente. Contido. Sem histórico de complicação em nenhuma das 43 missões anteriores. Milena tem 36 anos e é a única herdeira do Grupo Cavalcante, conglomerado com operações em 6 estados, o tipo de sobrenome que abre portas e fecha outras. Cresceu sabendo que o dinheiro da família comprava segurança, mas não privacidade, poder, mas não escolha. Passou os últimos 2 anos tentando assumir a presidência executiva do grupo depois da morte do pai. E foi exatamente isso que acordou os inimigos certos. As ameaças começaram discretas. Foram ficando menos discretas. E quando o conselho da empresa insistiu em segurança reforçada e confinamento temporário na mansão da família em Campos do Jordão, Milena aceitou com a condição que sempre impunha para qualquer coisa que não escolhera. Na superfície, sim. Por dentro, nos seus próprios termos. Arthur foi contratado para manter ela viva. Não havia no contrato nenhuma cláusula sobre o que acontece quando a pessoa que você protege começa a ser, sem querer e sem pedir, a única coisa real dentro de 4 semanas de isolamento. Isso não estava no manual. E foi exatamente aí que tudo começou. Se você está aqui, deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. A gente quer saber onde essa história está chegando. E não esqueça de se inscrever e apertar o botão de hype, além de curtir. Isso é muito importante para o canal. Bora para a história. A mansão tinha 42 cômodos. Arthur sabia disso porque havia percorrido cada um deles nas primeiras 6 horas depois que chegou, antes mesmo de Milena aparecer. Contou as janelas, mediu os ângulos mortos, mapeou os pontos cegos das câmeras existentes e instalou 4 novas. Quando ela desceu a escadaria principal, às 10 da manhã, com um café na mão e o olhar de quem está acostumada a entrar em qualquer cômodo sem pedir licença, ele já sabia a planta da casa melhor do que ela. Ela parou no último degrau. Olhou para ele. Depois olhou para a câmera nova que ele tinha fixado no canto acima da porta da biblioteca. Você instalou câmera na minha biblioteca, ela disse. Não foi pergunta. Ponto cego do sistema anterior. Ele não se moveu da posição que ocupava perto da janela. Bom dia. Ela desceu o último degrau com aquela calma específica de mulher que cresceu, sendo a pessoa mais importante em qualquer cômodo, e aprendeu a usar isso como postura, não como arrogância. Arthur Mendes. Ela disse, como se estivesse testando o nome. O conselho me mandou seu histórico. 12 anos, 0 incidentes, recomendação de 3 ex-clientes. Correto. Eles também me mandaram sua foto.
Ela tomou o café. Os olhos não saíram dele. A foto não faz jus. Havia naquilo uma provocação, mas era do tipo elegante. O tipo que deixa a pessoa provocada sem saída limpa. Se ele respondesse, estava no jogo. Se ignorasse, ela tinha estabelecido que podia dizer o que quisesse sem retorno. Ele optou pelo meio. Seu café da manhã já está na cozinha. A equipe de apoio chega às 8, vai até meio-dia. Depois somos só nós dois, até a ronda noturna das 22. Somos, ela repetiu, com uma entonação levemente irônica. Que palavra estranha para uma situação que eu não escolhi. A senhora escolheu aceitar o protocolo. Eu aceitei não morrer. Não é a mesma coisa que escolher passar semanas dentro de casa com um homem que eu não conheço monitorando cada cômodo. Ele ficou em silêncio por um momento. Havia naquela queixa algo legítimo que ele reconheceu porque já tinha ouvido versões dela de outros clientes. O peso de segurança que salva e aprisiona ao mesmo tempo. Se a senhora quiser me conhecer, ele disse, estou disponível para conversa fora do horário de protocolo ativo. Ela levantou uma sobrancelha. Isso foi uma tentativa de ser humano. Foi uma tentativa de facilitar as próximas semanas para os dois. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Havia naquele olhar, escuro, direto, com a qualidade de quem avalia sem pressa, algo que ele arquivou como dado de missão, e que não era exatamente isso. Tudo bem, Arthur Mendes, ela disse. Facilite as semanas. E foi para a cozinha. Ele ficou na posição. Ouviu o barulho de armário, de xícara, o som da cafeteira. Sons domésticos de uma mulher que, por mais herdeira que fosse, claramente não tinha empregada vivendo junto por escolha. Os dias seguintes instalaram uma rotina com a velocidade silenciosa das coisas inevitáveis. Ela acordava às 7. Trabalhava até o meio-dia no escritório do segundo andar. Reuniões remotas com o conselho, decisões sobre o grupo que ela tomava de dentro de uma mansão isolada com a mesma frieza que tomaria num escritório em São Paulo. Arthur aprendera a reconhecer o tom da voz dela durante essas chamadas. Mais baixo quando estava negociando, mais cortante quando alguém tentava usar o confinamento dela como argumento para questionar sua autoridade. Ninguém questionava duas vezes. À tarde, ela lia. Tinha uma biblioteca com estantes do chão ao teto, e o hábito específico de tirar os sapatos quando entrava. Ficava de meia no tapete persa, de pernas dobradas na poltrona, com o livro aberto e uma xícara de chá que esfriava sem que ela percebesse. Arthur passava pela porta durante a ronda, e às vezes ficava 2 segundos a mais do que o protocolo exigia. Na quinta-feira da primeira semana, ela levantou os olhos do livro enquanto ele passava. Você para na porta toda vez, ela disse. Ele entrou. Ficou de pé perto da estante mais próxima. Estou verificando o perímetro interno. Você verifica o perímetro interno olhando para a minha poltrona? Ele não respondeu de imediato. Era uma das coisas que ela fazia. Chegava na borda do que iria responder sem cruzar uma linha, esperando. Qual é o livro? Ela virou a capa para um romance. Capa escura, título em dourado. Você lê? Ela perguntou, com curiosidade genuína, não ironia. Leio. O quê? Depende do período. Ultimamente, história militar. Antes disso, ficção. Ela ficou olhando para ele com aquela atenção que tinha o peso de avaliação clínica. Você é diferente do que eu esperava, ela disse. O que a senhora esperava? Menos pessoa. Ela voltou para o livro. Pode ir verificar o perímetro de verdade agora. Havia um sorriso no canto do lábio dela quando disse isso. Ele só viu porque estava olhando. E estava olhando porque havia parado, em algum momento nos últimos 5 dias, de fazer isso só por protocolo. Ela tinha o hábito de deixar o cabelo preso durante o dia, um coque que dizia, estou trabalhando, não estou disponível para conversa. Mas por volta das 6 da tarde, invariavelmente, o coque desaparecia. O cabelo caía. E havia algo naquele gesto tão pequeno, a transformação entre a versão pública e a versão de dentro da mansão, que ele havia começado a notar com uma atenção que não constava em nenhum manual de protocolo. Na sexta-feira da primeira semana, ela apareceu na cozinha às 7 da noite com o cabelo solto e um livro debaixo do braço pedindo se havia algo para comer, além do que a equipe havia deixado. Ele abriu a geladeira. Havia ingredientes. Você sabe cozinhar? Ela perguntou, apoiando o cotovelo no balcão com aquele jeito que tinha de observar as coisas como se estivesse catalogando.
O suficiente para não depender de equipe de apoio. Então faz alguma coisa. Ela abriu o livro na bancada. Eu fico aqui. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Era uma ordem, mas do tipo que não vinha de cima, vinha do lado. Como se ele fosse pessoa, e não protocolo, o que era exatamente o problema. Fez macarrão. Simples com o que havia. Ela leu enquanto ele cozinhava, mas não com a concentração de quem está absorta, com a atenção dividida de quem está prestando atenção no cômodo todo. Comeram na ilha da cozinha. Ela fechou o livro. Eles conversaram por 40 minutos sobre coisas que não tinham nada a ver com protocolo, ameaça ou hierarquia, sobre as montanhas visíveis da janela, sobre um restaurante que os dois tinham estado em São Paulo em épocas diferentes, sobre o frio específico de Campos do Jordão, que difere de qualquer outro frio porque vem com cheiro de eucalipto e madeira. Quando ela se levantou para levar o prato, a mão dela passou perto da mão dele na bancada. Não encostou, mas passou perto o suficiente para que os dois percebessem. Ela não comentou. Ele não comentou. Mas havia ali, naquele não toque, mais tensão do que em qualquer coisa dita. Naquela noite, durante a ronda das 22, ele ficou parado mais tempo do que o necessário no corredor do segundo andar. A luz embaixo da porta do quarto dela estava acesa. Eram quase meia-noite. Ela não estava dormindo. Ele ficou parado naquele corredor por um momento, os dois separados por uma porta e por tudo que existia entre a função dele e o que estava se formando, devagar e sem pedir licença, dentro do espaço fechado daquela mansão. Depois, continuou a ronda. Mas o passo foi mais lento do que precisava ser. Na segunda semana, a mansão foi ficando menor. Não no tamanho. 42 cômodos continuavam sendo 42 cômodos. Mas havia uma forma que os espaços têm de encolher quando duas pessoas passam tempo suficiente dentro deles. Os cômodos que os dois frequentavam foram se tornando os mesmos. O horário do café da manhã foi se alinhando. A biblioteca virou território de ambos, sem que nenhum dos dois tivesse combinado isso. Milena tinha o hábito de trabalhar com música instrumental baixa quando estava no escritório. Às vezes a música vazava pelo corredor. Violão, piano, o tipo que não tem pressa. Arthur foi percebendo que o próprio passo desacelerava perto daquela porta. Na terça-feira da segunda semana, houve uma atualização das equipes de inteligência contratadas pela família. Um dos grupos de ameaça havia ampliado o raio de busca. Ainda não tinham a localização da mansão, mas tinham o estado. Arthur endureceu o protocolo. Sem saídas externas, sem janelas abertas depois das 18 horas, sem chamadas de vídeo, sem criptografia verificada. Ele foi até o escritório dela para comunicar as mudanças. Ela estava numa chamada. Viu ele pela janela interna da porta, levantou um dedo. 1 minuto. Ele ficou do lado de fora, esperando. Podia ouvi-la pela porta. Estava respondendo a alguém do conselho. A voz tinha aquele tom cortante que aparecia quando alguém subestimava. Não porque eu estou confinada, o senhor vai administrar o que é meu. Isso não está disponível para discussão. Uma pausa. Sim, exatamente isso. E desligou. Ela abriu a porta. Pode entrar. Ele entrou. Explicou as mudanças de protocolo com objetividade. O que havia mudado na avaliação de risco, o que isso implicava em termos de restrição, por quanto tempo estimado. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento. Quanto tempo mais, na sua avaliação real? Ela perguntou. Não a estimativa oficial. A sua. 2 a 3 semanas. Talvez 4 se o grupo ampliar a operação. Ela virou para a janela. Lá fora, as montanhas de Campos do Jordão estavam com névoa. Aquela névoa específica da serra que chega no final da tarde e torna tudo mais fechado, mais íntimo, como se o mundo tivesse encolhido para o tamanho daquele quintal. Você gosta do que faz? Ela perguntou sem virar. A pergunta chegou fora do contexto profissional de um jeito que ele notou. Sim, ele disse. Por quê? Ele ficou em silêncio por um segundo. Era o tipo de pergunta que ele podia responder com a versão padrão. Estrutura, propósito, resultado mensurável. Ou podia responder de verdade. Porque a maioria das coisas que eu faço tem consequência direta. Aqui, ele tocou levemente a têmpora, a decisão e o resultado. Sem burocracia no meio,
sem camadas de aprovação. Você avalia a situação, você age, você sabe imediatamente se errou. Ela virou. Você descreveu minha vida inteira ao contrário, ela disse. Cada decisão que tomo tem 17 camadas de aprovação, 3 comitês e um conselho que preferia que eu fosse decorativa. E você não é. Definitivamente não sou. Ela atravessou o escritório e foi até a pequena cristaleira no canto. Tirou uma garrafa de uísque e 2 copos sem perguntar. Colocou os 2 na mesa. Você bebe em serviço? Não. E fora do serviço? Ele olhou para os copos. Para ela. O que exatamente é fora do serviço numa situação como essa? Das 22 às 6, ela disse. Você mesmo me disse. Ronda noturna às 22. Depois é silêncio até amanhã. São 18 horas. São 18h53. Ela corrigiu, olhando para o relógio no pulso. Então você está tecnicamente fora do horário por 7 minutos. Ele ficou olhando para ela. Havia ali uma provocação diferente das anteriores. Não o tipo que testa distância, o tipo que oferece espaço. A diferença era sutil, e ele a sentiu no estômago antes de processar na cabeça. Pegou o copo. Ela serviu. Os 2 ficaram de pé perto da mesa, o uísque entre eles como a coisa mais neutra daquele cômodo. O conselho vai tentar me afastar da presidência enquanto estou aqui, ela disse depois de um tempo. Não com brutalidade, com paciência. Vão deixar as decisões acumularem, vão criar situações que pedem presença física, vão usar o confinamento como argumento de incapacidade. O que você vai fazer? O que sempre faço. Ela girou o copo levemente. Não dar a eles o que precisam para usar contra mim. E o que eles precisam? Fraqueza. Hesitação. Qualquer sinal de que o confinamento me afetou. Ele olhou para ela. Para a postura reta. O queixo levemente levantado. Os olhos que não desviavam. A armadura que ela usava tão bem que provavelmente já não sentia mais o peso. Você está bem? Ele perguntou. Não era protocolo. Era pergunta real. Ela ficou com aquilo por um segundo. A armadura não caiu, mas teve uma fresta. Estou cansada, ela disse. Não do confinamento, de precisar ser inteira o tempo todo para que ninguém use qualquer rachadura. Aqui não tem ninguém para usar. Ela o olhou. Você é funcionário da empresa que me protege. Sou funcionário do contrato, ele disse. O que acontece dentro dessa mansão fica dentro dela. Havia algo naquela frase que ela recebeu de um jeito que ele não tinha calculado. Não como promessa profissional, como outra coisa. Como a abertura de um espaço que ela não sabia que precisava até que ele existiu. Ela colocou o copo na mesa. Deu um passo na direção dele. Não muito. O espaço que sobrou entre os 2 era pequeno, mas ainda existia. Arthur, Milena. Os nomes trocados assim, diretos, sem título e sem distância profissional. Ela tinha parado de chamar de Mendes na quarta-feira da primeira semana, e ele não tinha comentado, mas havia notado da forma que se nota algo que muda a temperatura de um cômodo. Não faça isso, ela disse, a voz baixa. Fazer o quê? Ser a única pessoa aqui dentro que me trata como uma pessoa, e não como um ativo a ser protegido. Uma pausa. Porque vai complicar tudo. Ele ficou olhando para ela. A névoa do lado de fora tinha fechado completamente. A serra invisível, só o jardim imediato visível pela janela. O resto do mundo abstraído pela neblina. Já está complicado, ele disse, honesto da forma que ele era quando decidia ser. Ela ficou com aquilo por um momento. Depois pegou o copo de volta, terminou o uísque e foi para a porta. Boa noite, Arthur. Boa noite. Ela saiu. Ele ficou no escritório por mais alguns minutos, de pé perto da janela com a névoa do lado de fora. A regra que havia repetido para si mesmo na primeira semana, agora ocupando menos espaço do que antes. Não era que ele tinha esquecido. Era que ela havia provado, sem esforço e sem intenção, que algumas regras existem até o momento em que a realidade as torna menores do que o que está acontecendo de verdade. A biblioteca tinha uma porta dos fundos. Não estava no mapa que a equipe de segurança anterior havia deixado. Foi Arthur quem encontrou na segunda semana, durante uma inspeção de rotina. Dava para um corredor estreito que conectava a ala leste à adega, passando por uma sala de estar pequena que claramente não era usada há anos, móveis cobertos com pano, o cheiro de madeira fechada, uma janela com vista para o jardim lateral que não aparecia em nenhuma câmera. Ele não instalou câmera ali.
Não era descuido. Era uma decisão que ele não examinou de perto quando tomou. Milena descobriu o corredor na quinta-feira da terceira semana. Estava explorando a ala leste. Ela tinha esse hábito de conhecer cada parte da casa que era dela, mas que ela raramente havia habitado de fato, crescida entre apartamento em São Paulo e viagens de negócios. Abriu a porta dos fundos da biblioteca por curiosidade e encontrou o corredor. E encontrou ele, que estava na sala pequena, verificando a janela. Eles ficaram se olhando por um segundo. Você não colocou câmera aqui, ela disse. Não. Por quê? Ele ficou em silêncio. Ela entrou na sala. Olhou ao redor. Os móveis cobertos, a janela, a luz do fim de tarde que entrava num ângulo que tornava o cômodo mais quente do que o resto da mansão. Puxou o pano de cima de um sofá pequeno. Sentou. Sente, ela disse. Ele puxou uma cadeira. Sentou a uns 2 metros dela. Você sabe que esse é o único lugar da casa inteira onde não tem câmera, ela disse. Sei. E que a equipe de apoio foi embora às 12. Sei. E que a ronda de segurança externa passa aqui por último, às 21. Você leu o protocolo. Li tudo o que me mandaram. Ela ficou olhando para ele. A luz do fim de tarde pegava o rosto dela de lado, a linha do maxilar, o pescoço. Então, temos até às 21 sem nenhuma câmera e nenhuma equipe. Havia naquilo uma nitidez que ele não podia fingir não entender. Milena, eu sei, ela disse. Eu sei exatamente o que estou dizendo e o que isso implica. Ela cruzou as pernas, os cotovelos nos joelhos, o rosto inclinado para a frente. A pergunta é se você sabe. Ele ficou olhando para ela. 12 anos de missão, 43 clientes. A regra que havia construído ao longo de tudo isso, não atravesse a linha, estava ali, naquele cômodo sem câmera, sendo colocada na mesa de um jeito que ele não tinha como fingir que não via. Eu sei, ele disse. E é complicado. Tudo que vale alguma coisa é. Ela respondeu sem melodrama, sem o jogo que ela poderia ter usado. Só a honestidade direta de uma mulher que havia aprendido que tempo é o único recurso que não compra de volta. Não estou pedindo promessa. Não estou pedindo futuro. Estou aqui nessa sala com você e o mundo do lado de fora está suspenso por mais algumas semanas. Ele se levantou. Caminhou até a janela. Ficou de costas para ela por um momento. A mão no batente, o jardim lateral lá fora com a luz indo embora, os últimos minutos de tarde se tornando início de noite. Havia ali uma linha. Ele sabia onde estava. E sabia, com a clareza de alguém que passa a vida avaliando o risco, que já estava do outro lado dela havia mais tempo do que queria admitir. Virou. Ela estava de pé agora, a uns 3 metros dele. Tinha se levantado sem barulho. O rosto dela era sério. Não provocação, não jogo. Só presença, a mesma qualidade de atenção que ela tinha para tudo que importava. Ele atravessou os 3 metros. A mão dele foi para o rosto dela primeiro, os dedos na mandíbula, devagar. A pressão leve de quem está confirmando que algo é real antes de agir. Ela não fechou os olhos. Ficou olhando para ele com aquela atenção total que era a coisa mais intensa que ele tinha enfrentado em 12 anos de missão. Você tem certeza, ele disse. Não foi pergunta. Você não me faz uma pergunta dessa se não tiver a resposta, ela disse. Ele tinha. O beijo foi lento no começo, do tipo que reconhece o que está fazendo enquanto faz, que carrega o peso de tudo que veio antes. Ela colocou a mão no peito dele, os dedos na lapela do colete tático que ele usava até mesmo dentro da mansão. Ele sentiu o calor dela através do tecido, a respiração mudando, o jeito que o corpo dela se aproximou sem urgência, mas sem hesitação. Quando recuaram, o jardim do lado de fora estava escuro. Ficaram na sala pequena enquanto a noite chegava, a conversa entrando por onde o silêncio permite. Histórias que não têm lugar no protocolo. Ele falou sobre o exército, sobre a primeira missão que deu errado e o que aprendeu. Ela falou sobre o pai, sobre os 2 últimos anos tentando manter o que ele havia construído, enquanto o conselho tentava convencê-la que era cedo demais, que ela era jovem demais, que herdeiro e gestor são coisas diferentes. Você acredita nisso? Ele perguntou. No quê? Que herdeiro e gestor são coisas diferentes. Acho que o conselho acredita que eu acredito nisso. Ela olhou para ele. Mas não. Ele deu uma risada curta. Real. Você é a pessoa mais difícil que já protegi.
Ele disse. Difícil como? Difícil de manter na caixa onde o protocolo quer que você fique. Boa sorte com essa caixa. Às 21h menos 10, ele se levantou. Ela se levantou junto. Ficaram de pé naquele cômodo que havia guardado a noite deles como uma câmara fora do tempo. Isso continua sendo complicado, ele disse. Eu sei. Ela ajustou o colarinho do próprio blazer com aquele gesto automático de quem está se recompondo para o mundo. Mas você não se arrepende? Não era pergunta. Não, ele disse. Ela foi para a porta do corredor. Na soleira, parou. Virou o rosto sobre o ombro. Amanhã às 18, a equipe vai embora. Ele ficou olhando para ela. Eu sei, ele disse. Ela continuou andando. Nos dias que se seguiram, a sala pequena sem câmera virou o lugar onde o mundo do lado de fora parava de existir. Não todo dia. Havia dias que o protocolo e o risco real e a distância profissional voltavam com peso total. Havia dias que as ameaças externas escalavam e ele ficava em modo operacional puro. E ela respeitava isso com a intuição de quem aprendeu a ler o estado de outra pessoa. Mas havia as 18 horas. E a sala. E o jardim lateral que nenhuma câmera via. O que cresceu ali, entre duas pessoas que sabiam o custo de cada escolha e escolheram assim mesmo, não tinha o nome fácil que as pessoas dão para coisas que começam proibidas. Tinha a textura mais difícil e mais honesta. A de algo que existiu no único lugar onde podia existir de verdade. Escondido do mundo, mas inteiro. Até que o mundo descobriu. Foi Renata quem viu. Renata Cavalcante, tia de Milena pelo lado paterno, membro do conselho há 18 anos, a mulher que havia passado os últimos 2 anos trabalhando nos bastidores para que a presidência executiva do grupo fosse redistribuída entre os membros familiares seniores, em vez de recair sobre uma herdeira que, na avaliação dela, ainda precisava de tutela. Ela chegou à mansão numa quinta-feira de manhã sem aviso, tecnicamente dentro do protocolo, já que família imediata constava na lista de acesso. Arthur a recebeu na entrada. Ela foi direta ao escritório de Milena. Arthur ficou no corredor. Ouviu a porta fechar. Ouviu, através da madeira, o tom. Não as palavras, o tom. Renata tinha o tipo de voz que ficava mais baixa quanto mais grave era a acusação. 15 minutos depois, a porta abriu. Milena saiu primeiro. O rosto estava fechado. Não o rosto que ela fazia para o conselho, o outro. O rosto que guardava para quando algo chegava de onde ela não esperava. Renata saiu atrás. Olhou para Arthur com aquela avaliação específica de quem chegou para encontrar exatamente o que procurava. Você pode nos dar um minuto? Ela disse para ele, com a cordialidade de quem não está pedindo. Ele fica, Milena disse. Renata virou para a sobrinha. Milena, o que eu vi? O que você viu? Milena disse a voz baixa e completamente firme. Foi dentro de uma propriedade minha, pela janela de um cômodo que não estava no seu roteiro de visita, numa hora em que você não estava esperada. Eu tenho acesso a essa propriedade. Acesso sim, não autorização de vigilância. Ela deu um passo na direção da tia. E se você veio aqui para usar o que viu como argumento no conselho, eu sugiro que pense com cuidado no que isso implica para você também. Renata ficou olhando para ela. Havia ali a avaliação de alguém que veio com uma carta e percebe que a carta não é tão boa quanto pensava. Você está sendo imprudente, ela disse. Estou sendo adulta, Milena respondeu. É diferente. Renata foi embora. A porta da mansão fechou. Milena ficou de costas para Arthur por um momento, os ombros retos, a respiração controlada. Ele ficou parado, sem falar, dando o espaço que ela precisava para processar. Depois, ela virou. Ela vai levar para o conselho, ela disse. Eu sei. O conselho vai usar isso para questionar minha capacidade de julgamento. Eu sei. E você provavelmente vai ser desligado do contrato. Provavelmente. Ela ficou olhando para ele. Havia naquele olhar algo que ele nunca tinha visto nela. Não o rosto para o conselho, não a armadura. Era o rosto debaixo de tudo, o que aparecia só naquela sala sem câmera, só quando o mundo do lado de fora estava suspenso. Arthur, eu sei o que vem, ele disse, antes que ela terminasse. E não me arrependo de nada. Eu também não. Ela cruzou os braços. Mas isso não resolve o problema. Não. Ele ficou em silêncio por um momento. O que resolve
É o que você decide fazer. Ela ficou com aquilo. 3 dias depois, o conselho convocou uma reunião de emergência. Não em São Paulo, na mansão. Renata havia acionado os outros 4 membros seniores e todos chegaram na manhã de domingo com a formalidade pesada de quem vem para uma decisão que já foi tomada antes de sentar. Arthur ficou do lado de fora da sala de reuniões. Protocolo, segurança pessoal, não participava de reuniões de gestão, mas a porta tinha a mesma madeira de sempre. E ele ouvia o tom. 20 minutos. 30. A porta abriu. Milena saiu. Depois o conselho. Renata foi a última. E quando passou por Arthur, havia no rosto dela uma expressão que ele não soube classificar imediatamente. Depois, classificou. Era a expressão de quem perdeu e ainda está processando como. Quando todos foram, Milena ficou no corredor. Ela e Arthur, a mansão vazia ao redor deles. O que aconteceu? Ele perguntou. Ela virou para ele. Havia algo no rosto dela. Não vitória, não alívio. Era mais parecido com clareza. O rosto de alguém que tomou uma decisão que custou e que não se arrepende do preço. Eu apresentei uma proposta de reestruturação de governança, ela disse. Separação formal entre conselho familiar e gestão executiva. Eles votam sobre estratégia de longo prazo. Eu decido sobre operação. Sem sobreposição, sem tutela, sem os últimos 2 anos se repetindo. E eles aceitaram. 3-2. Uma pausa. Renata foi um dos 2. E em troca? Ela o olhou. Em troca eu apresentei você formalmente como chefe de segurança permanente da estrutura executiva do grupo. Não como guarda-costas de confinamento. Como posição de liderança com contrato direto com a presidência. Ele ficou parado. Milena, ouça. Ela deu um passo na direção dele. Eu não fiz isso para te manter perto de mim. Fiz porque você é o melhor profissional que eu já tive ao lado em situação de risco real, e porque a empresa precisa disso, e eu mereço ter ao meu lado pessoas em quem confio de verdade. Pausa. O resto, ela gesticulou entre os 2. É separado. Existe ou não existe no seu próprio mérito, sem o contrato no meio. Você acabou de me tirar da posição de subordinado. Acabei de te colocar numa posição igual. Ela ficou olhando para ele. O que você faz com isso é escolha sua. Ele ficou em silêncio por um longo momento. A mansão estava quieta. Lá fora, Campos do Jordão tinha aquela luz de domingo de manhã. O sol saindo da névoa, as montanhas voltando a aparecer depois de dias cobertos, o mundo se abrindo de volta depois de semanas de isolamento. Há quanto tempo você estava planejando isso? Ele perguntou. Desde quarta-feira. Ela não desviou. Desde que soube que a Renata ia ao conselho. Você não me consultou. Não era consulta. Era decisão minha. Uma pausa. Assim como essa agora é sua. Ele olhou para ela. A mulher que havia entrado naquela mansão com a postura de quem não precisava de ninguém e havia passado semanas se tornando a pessoa mais real que ele conhecia. Que havia guardado o que havia entre eles com o mesmo cuidado que ele. Não porque era conveniente, porque entendia o peso. E que agora estava de pé no corredor da própria mansão, tendo acabado de reorganizar a estrutura de poder de um conglomerado, em parte para tirar o obstáculo entre eles, olhando para ele com aqueles olhos que não desviavam e esperando. Ele caminhou até ela. A mão foi para o rosto dela, os dedos na mandíbula, o polegar no maxilar, o gesto que havia começado na sala pequena sem câmera e que agora existia aqui, no corredor, sob a luz do domingo, sem nada escondido. Eu aceito o contrato, ele disse. Só o contrato? Ela perguntou, a voz baixa, os olhos no rosto dele. Não, ele disse, mas o resto começa do zero. Sem a mansão, sem o protocolo, sem o confinamento no meio. Do zero. Ela ficou com aquilo. Do zero, ela repetiu, como se estivesse testando o peso da frase. Do zero, ele confirmou. Mas de verdade. O sorriso que veio não foi o que ela usava para o conselho. Era o outro, o que subia pelos olhos primeiro, que chegava devagar e ficava. Tudo bem, ela disse. Lá fora, as montanhas estavam completamente visíveis agora. A névoa havia levantado de vez. O confinamento havia acabado 4 dias antes. Mas nenhum dos 2 tinha ido embora ainda. E pela primeira vez, desde que Arthur havia chegado àquela mansão, a razão para ficar não estava no contrato. Pesquisas em teoria do apego
mostram que relações que nascem em isolamento compartilhado passam por um teste que a maioria das relações convencionais nunca enfrenta. A pessoa que você conheceu sob pressão é a mesma quando a pressão vai embora? É por isso que alguns vínculos formados em situações extremas duram décadas, e outros evaporam na primeira semana de normalidade. A diferença está em se o que existia entre as pessoas era real ou era só o reflexo do confinamento. Arthur e Milena escolheram descobrir, no mundo aberto, de igual para igual, sem nada escondido. Se essa história chegou onde devia chegar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada notificação ajuda a próxima história a chegar em mais gente. Comenta aqui embaixo. Você acredita que amor que começa proibido pode ser real? A gente lê tudo. Até a próxima história.